oficialmente esse nosso primeiro Dinner Talk, agradecendo aí a coragem e essa abertura para a gente fazer esse bate-papo desse tema que eu acho tão gostoso. Para mim é gostoso, porque essa coisa do futuro é algo que sempre teve assim na minha vida, na minha biografia. Então achei muito incrível quando, com o começo da iniciativa, as primeiras perguntas que apareceram foram essas do futuro. E eu falei, nossa, é esse lugar que a gente vai. Então, quero agradecer muito a vocês, Georgia, Thailice, Alessandra, por aceitarem esse bate-papo. E as pessoas que estão aqui na sala, já chegou a Yara com a gente, tem mais pessoas para chegarem, para poder também trazer provocações e sugestões a partir desse tema, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouquinho. E agradecer também todo mundo que está acompanhando a gente aí ao vivo. Façam as suas perguntas, coloquem as suas sugestões, colocações. A gente não promete que vai conseguir responder todo mundo e atender tudo, mas vai ficar registrado e a gente vai ter oportunidade de ir trocando, se não for agora, aí nas próximas horas, nos próximos dias. Então, todos que estão aqui sejam bem-vindos. E aqui a ideia é dispensar apresentações formais, e as nossas apresentações elas chegam por isso, né? A Geórgia, que hoje se coloca com essa frase: o difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. Muito inspiradora, e acho que vai dar um bom caldo aqui para a nossa conversa hoje. A Thailice, que se vê como uma resiliente sonhadora e que pergunta o que é o futuro. E a Alessandra, uma colaboracionista incorrigível e que traz o não eu já tenho. Então, essa força que também move a gente, né, para agir, levar para o futuro. E já já a gente vai ter oportunidade de conversar bastante. Mas eu queria começar com algo que a gente sempre se propõe, se dispõe aqui na Kiaiuna, que é trazer um poema inspirador. Talvez ele não esteja aparecendo já na tela de todo mundo, já já vai aparecer. E eu queria ler ele para a gente, é do Rainer Maria Rilke, e ele diz: tem paciência com tudo não resolvido em teu coração, e tenta amar as perguntas em ti, como se fossem quartos trancados ou livros escritos em idioma estrangeiro. Não pesquises em busca de respostas que não te podem ser dadas, porque tu não as pode viver, e trata-se de viver tudo. Vive as grandes perguntas agora. Talvez, num dia longínquo, sem o perceberes, te familiarizes com as respostas, ou com a resposta. Então, é nesse clima, nesse ambiente desse poema que eu recebi de presente, que tem tudo a ver aqui com essa iniciativa, que eu quero começar o nosso encontro. E quero dizer de que perguntas, né, que chegaram até aqui para a gente ter esse impulso de vir conversar um pouquinho. Então, elas começaram vindas dessas queridas perguntadoras que estão aqui para a gente conversar hoje, porque se a gente faz a pergunta, né, algo acontece. E essas perguntas estão aqui, que é: qual será meu futuro após a pandemia? Como será a nossa vida, nossos projetos após a pandemia? O que aprendemos com esse caos que estamos vivendo? Quais ações tomadas hoje contribuirão para a realização dos meus sonhos amanhã? E o que é o futuro? E dessas perguntadeiras que convidaram outras tantas pessoas que perguntam, né, surgiram mais perguntas que inspiraram aqui o nosso bloco, que já já eu vou contar para vocês como vai ser, que é: como viverão meus filhos em 30 anos?
Como serão as relações após a pandemia? Quando voltaremos a uma vida normal? O que aprendo e me faz crescer com essa pandemia? O que posso fazer para construir um mundo melhor? Porque a pandemia é vista como algo horrível, se foi nela que houve um despertar para a solidariedade. E como será o futuro pós-pandemia? Mudamos mesmo? Como uma pergunta. Então, eu sempre tenho uma memória da minha biografia de uma vez ainda adolescente, assim, bem fresquinha, criança, adolescente, tá vendo aquele canal Futura, e aí vira uma vinheta, uma pergunta, né, uma colocação que dizia assim, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Então, aquilo me marcou na fase da adolescência e acho que eu virei uma amante, buscadora, perguntadora. É o que eu gosto de fazer. E a ideia é a gente poder não ter as respostas hoje, né? Mas conversar um pouquinho do que surge a partir dessas perguntas. E a gente começou agora aqui com as nossas boas-vindas. A gente vai conversar um pouquinho com quem fez as primeiras perguntas. E olhando para todas essas perguntas que surgiram, então a gente vai conversar em 3 blocos aqui de 10 minutos, que é sobre primeiro o que é o futuro, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre qual foi e qual é o convite da pandemia e o que é essa tal dessa vida normal, e como é que a gente se relaciona com o futuro. Depois a gente vai abrir um pouquinho para quem está na sala também, colocar suas provocações, suas escutas, enfim, suas perguntas, né? A gente conversar um pouquinho mais sobre isso, e 10 para as 9 a gente entra com as perguntas no chat e para o nosso encerramento. Tudo bem? Só um minuto. Eu vi aqui nos comentários que disseram que está dando eco. Ah, muito obrigada por avisar. Vamos ver o que a gente consegue. Uma de nós aí possa estar com o volume do Facebook. Talvez se quem não estiver agora falando, quiser também travar os microfones, pode ser interessante, porque às vezes se está com computador e celular, isso pode acontecer. Se continuar, por favor, avisa a gente. Obrigada aí pela parceria, pela colaboração. Oba, já veio aqui que melhorou. Maravilha. Então, o que é essa iniciativa, né? Qual foi essa jornada que trouxe a gente até aqui? Então, há um mês, no dia 27/7, eu acordei com uma coisa assim, com uma reflexão dessa coisa da qualidade da pergunta, de falar, nossa, onde a pergunta leva a gente? E aí me veio essa coisa de hashtag o segredo da pergunta, isso me veio. E aí disso, eu comecei a fazer uma provocação no Instagram, né? E comecei a convocar esses buscadores, né? Que são essas pessoas que estão aqui, tem tantas outras, que já a gente vai ter oportunidade de trazer também para conversar, se essa iniciativa fizer sentido. E aí a gente fez, e aí eu trouxe isso, né? De qual é a sua pergunta? E as pessoas começaram a responder, e aí eu lancei um vídeo dessa iniciativa, assim, de contar um pouquinho do que estava vivo, o que eu queria com isso. E a partir do que veio das pessoas, me veio isso de fazer um workbook que ajuda as pessoas a olharem para as suas perguntas, a se autoconhecerem a partir das suas perguntas. E hoje quem está aqui prestigiando a gente, também quero dar acesso a esse workbook. Então, quem estiver aqui, lá no final, a gente vai colocar um chat para quem, no chat, um endereço para quem quiser ter acesso. E disso surgiram, então, essas perguntas, essas reflexões sobre o futuro, que foi a pergunta que mais chegou, né? E aí surgiu a ideia do Dinner Talks, e a gente está aqui hoje com essas pessoas que fizeram a pergunta sobre o futuro. Então, como é que funciona, né, essa estrutura do Dinner Talk? Alguém faz a pergunta, aí eu trouxe esse convite para vir perguntar aqui. Esses convidados convidam pessoas que vêm para a sala junto, a gente realiza o Dinner Talk,
e a partir dos depoimentos e novas perguntas, a gente vai vendo como é que esse ciclo gira. Então, a gente tem esses 4 públicos, né? Estou aqui hoje com esse papel de mediadora, de facilitadora. Temos a Georgia, a Alessandra e a Thailice como as convidadas. Aqui na sala temos a Yara, não sei se já chegou mais alguém como convidada dos convidados, e temos o público aberto que está assistindo a gente aí pelo Face. E, por fim, então, eu quero compartilhar aqui com vocês, já falei um pouquinho da agenda, isso eu vou passar, e já falei também para vocês do nosso workbook Desvendando o Segredo da Pergunta, que também vai estar por aqui. Então, passaram-se os 10 minutos de abertura, e eu quero começar o nosso bate-papo, quero começar a nossa conversa, ouvindo um pouquinho vocês, Thailice, Georgia, Alessandra, do que vocês acham que é o futuro? Vou começar, então, já que estou aqui cima. Eu fico me perguntando muito isso desde a provocação do Instagram, né? O que é o futuro? A gente espera tanto por ele, a gente quer tanto chegar nele, a gente faz tantos planos, a gente sonha tanto com o futuro, e de repente caiu a minha ficha, sei lá, porque fiz 40 anos, ou porque tive filhos, ou porque a gente muda com o passar do tempo também, que o futuro, simplesmente, ele é o reflexo das nossas ações. E o que eu fizer agora, hoje, amanhã e no dia seguinte, vai ser o reflexo do meu futuro lá. E não preciso ficar sonhando tanto, não preciso ficar com medo dele. Porque eu acho que, embora eu acho que eu não tenha controle do que eu vou fazer amanhã ou do que a gente vai vivenciar amanhã, ele vai ser o reflexo do hoje, do agora, né? Das minhas conexões, da minha vida, do que eu faço para o próximo, do que eu faço para mim mesma, das amizades que eu tenho, da família que eu construo, da família que eu tenho também. Eu acho que tem a ver com ações no dia de agora. E aí eu fiquei com menos medo do futuro. Acho que para começar, o que vocês acham? O que vocês pensam? Eu tenho um dilema no meio disso, porque as ações, sim, a gente faz um planejamento e tal, mas no meio do caminho tem imprevisto, às vezes você precisa mudar de rota. E às vezes você precisa ir lá no passado, no dia de hoje, para entender esse meu hoje. E aí você fala, nossa, mas por que eu escolhi isso mesmo? Aí você fala, por causa disso. Então, eu acho que o futuro é o que você escolheu, mas eu nunca quero esquecer que foi sob aquela circunstância. Porque se a gente volta para trás para entender o hoje e esquece da circunstância, fica um sofrimento. Para mim, assim, eu já fui ficar em crise, assim, de dilemas, de ficar olhando o presente e falando assim, cara, mas por que eu estou aqui hoje mesmo? Minhas escolhas, tá? Mas aquelas escolhas foram feitas sob aquela circunstância, não é a circunstância de hoje. Não dá para eu falar para a Alessandra de hoje, se eu tivesse lá 10 anos atrás, eu teria feito assim, assim, assim. Mas aquela não era mais... A eu de hoje não é a eu de ontem. Então, eu tenho tomado esse cuidado comigo de ver que nem sempre o planejamento é ótimo, porque a gente não é uma folha no vento, senão eu estou jogando a vida fora, no meu entendimento. Mas sim, se eu for um dia ter que olhar para trás para entender o futuro, que é o meu hoje, eu tenho que lembrar das minhas circunstâncias, porque senão, para mim, ficava assim um sofrimento, falar assim, mas por que não devia ter feito aquilo, se eu tivesse feito diferente, tá? Aí eu, respira. Quais eram as suas circunstâncias naquele momento? Será que realmente você tinha tão diferente assim para fazer? Então, eu tenho o mesmo dilema depois dos 40, pouquinhos depois, né? Não muito assim, dos 40. Mas eu acho que o futuro, quando a gente é jovem, é assim... Tô parecendo, sei lá, né? Tipo, tenho 60 anos. Mas quando a gente é adolescente... É um grande sonho, né? Tipo, o futuro, uau, é um grande barato, tal. Aí depois dos 40,
a gente fica com taquicardia, começa a ser uma preocupação, porque você já andou metade, né? Tipo, não que eu quero morrer com 80, cara, mas eu também não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei qual que é o tamanho da minha jornada aqui. Mas aí o futuro começa a ser essa preocupação, porque, ó, nem nos piores pesadelos eu achei que um dia eu ia viver o que a minha bisavó viveu, porque minha bisavó viveu no tempo da gripe espanhola. E eu falei, cara, né? Imagina, a gente já mandou homem para a Lua, né? Estamos aqui quase fazendo contato com alienígena. Como que vai vir um vírus e fazer uma pandemia, né? E isso me deixa assim, sempre com os dilemas, porque eu faço, a primeira é o cuidado, depois de muito perguntar e de muito refletir, eu falei, tá, quando eu tiver que olhar para trás, para pegar as lições aprendidas, eu tenho sempre que lembrar as circunstâncias, porque senão você começa num looping de sofrimento, porque você fala, ai, porque eu fiz isso, aquilo outro. E na verdade era o que você, às vezes, era o melhor que você tinha para fazer naquele momento. E você, Gel, o que vive aí desse futuro? Cara, para falar a verdade, eu nunca fui de pensar muito no futuro. Eu sou uma pessoa muito, como é que eu falo, conservadora em algumas ações, por ser da minha essência, mas não pensando que a minha ação hoje, se eu fizer isso, daqui a 10 anos, vai acontecer Y ou Z comigo, entende? Então, eu procuro pautar as minhas ações diárias, assim, tipo assim, não se envergonhe, sabe? Não se envergonhe do que você fez, muito mais pelo aspecto moral, porque eu acho que as intercorrências no meio do caminho todo mundo vive, né? Enfim, e sobre isso a gente não tem controle, né? Sobre as intercorrências que não estão nas nossas mãos. Mas, assim, sobre do aspecto moral, eu falo assim, olha, vamos agir para você, daqui a 10 anos, não se arrepender do que você fez, assim, é mais ou menos o caminho que eu tento levar. Mas sem muito pensar, sem muita metódica, eu não sou muito metódica com relação ao futuro. Eu procuro viver o hoje. Eu sempre fui assim, muito de viver o hoje com responsabilidade, entende? Mas sem esse planejamento de que eu vou ser feliz daqui a 10 anos, eu vou ser feliz daqui a 15 anos. Eu não penso assim. Eu não vou tomar um vinho na minha casa porque eu tenho que tomar esse vinho no Natal, que é uma data especial. Também não, sabe? Eu não sou assim. Eu não vou usar essa roupa porque essa roupa eu vou deixar para quando eu for sair. Se eu tiver com vontade, pode ser no domingo dentro de casa. Então, assim, eu sou muito assim, entende? Muito bom. E eu ainda não me arrependi de ser assim. Possa ser, a gente nunca sabe, que eu possa me arrepender, ter alguma coisa nesse sentido. Mas eu procuro viver muito hoje. Eu acho que o futuro é o hoje, sabe? E pautando nossas ações nesse cuidado. Olha, não se envergonhe do que você fez. Às vezes a gente pode se envergonhar do que a gente deixou de fazer, que é um problema também, né? Olha, você deveria ter ido por esse caminho. Você tinha consciência, mas foi uma escolha sua. Aí vai do livre-arbítrio de cada um, né? E aí a gente tem que ter essa responsabilidade de assumir e de não murmurar, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Assim, eu acho que fui criada muito dentro de religião, apesar de não seguir a religião pela qual eu fui, né, criada, enfim, né? Eu nasci dentro da Igreja Católica, enfim. Mas hoje frequento, mas não é o caminho que eu escolhi. Mas muito, olha, não se arrependa, vá pela prática do dia a dia, e eu acho que as coisas boas vão acontecendo.
E o que não é tão bom, eu procuro não reclamar, sabe? Eu sempre peço assim a Deus, a espiritualidade, que me dê forças para eu atravessar tudo, sem murmuração, sabe? Pode ser a pior coisa do mundo. Eu tento não murmurar, e sabe, não reclamar do que está acontecendo e tá, foi uma ação minha, foi uma responsabilidade minha, e eu sempre trago muito essa responsabilidade para mim, que é um peso também, né? A gente não dividir as responsabilidades. E isso também acaba em um determinado tempo da nossa vida pesando, não saber dizer não, né? Então, São muitos assuntos. Muita coisa. Eu Não acho que é? essa conversa nossa Não daria uns reclamar 10 é lives. melhor. E é muito gostoso ouvir isso de vocês, porque às vezes parece assim, a gente vai falar sobre o futuro, que é uma coisa abstrata, né? Que é uma coisa que, agora a gente vai sonhar. E aí foi muito lindo de ir vendo como vocês foram tecendo isso, que a Thailice trouxe essa questão do futuro, e a Lê falou, nossa, mas às vezes eu tenho que olhar para o passado para ver como é isso. E aí a Georgia falou, nossa, mas eu valorizo o presente. Eu acho no presente é o que eu faço hoje. De repente vocês construíram, né, esses 3 tempos. A gente está sempre entre esses 3 tempos. Eu gosto de olhar para isso com a imagem de uma lemniscata. Então é como de uma espiral. Então é como se tem uma que vem assim do passado e tem uma outra que está vindo do futuro e tem um ponto que elas se encontram que é esse presente, né? Então, a partir desses dilemas que a Gel estava falando, dessas pequenas decisões que tem a ver com a forma com que eu ajo, que tem a ver com como eu quero seguir, né? Eles interferem nessas 2 linhas, de alguma forma. Então, sem dúvida, vocês me inspiram muito para um aprofundamento nessas conversas e nesses dilemas e nessas coisas do dia a dia, porque o futuro é isso, né? Eu ouço muito do que vocês dizem. Ao mesmo tempo, algo que vem do destino, que vem de fora, que eu não tenho que fazer, e uma parte é algo que eu posso decidir, né? Eu posso me posicionar como ser humano. Que gostoso, e acho que a partir disso já quero ouvir o que vocês estão percebendo que essa pandemia convida a gente, né? O que ela veio convidar a gente, o que ela está convidando a gente, e o que vocês acham que é uma vida normal? Difícil Eu acho. essa. Posso começar? Tá? Olha, todo mundo fala da pandemia, tem um aspecto ruim, né? Que é o aspecto da saúde, que é uma incógnita, que a gente não sabe quando que isso vai passar. Mas eu não vou ser hipócrita. Pessoalmente, a pandemia está sendo muito bom para mim, sabe? Foi uma oportunidade de eu ressignificar algumas coisas e eu dar um stop e falar, olha, desacelera ali ou vai por aqui, entende? De ficar um pouco na minha casa. Era o lugar que eu menos ficava na vida, era na minha casa, assim, 100% trabalho. E para mim, pessoalmente, como pessoa, eu posso estar sendo egoísta, porque eu sei que a pandemia já trouxe muitas tristezas para várias famílias, com perda de entes queridos. Isso pode acontecer na minha família ou comigo, não sei. Mas do ponto de vista de crescimento pessoal, de ressignificar alguns valores, para mim foi uma oportunidade ímpar, sabe? Às vezes, Gleice, assim, vieram assim, Jorge, escreve um artigo, Jorge, faça uma live, Jorge, faz não sei o quê. Eu falei, gente, eu não quero fazer nada, sabe? Sabe quando você está naquele momento de parar, de não,
Eu até brinco, eu falei, tô igual o Caetano, né? Eu sou baiana, tô igual o Caetano, não querendo fazer live, não querendo escrever artigo, não querendo fazer grandes projetos, mas de buscar realmente esse desenvolvimento interior, e para mim essa oportunidade, a pandemia calhou muito nesse sentido pessoal, para mim foi muito bom, que é um lado bom da pandemia. Lógico que tem todo um lado ruim, que é, né, essa questão da saúde pública, que a gente sabe que está um caos, enfim, a questão econômica para muitas famílias que tiveram seus empregos ou suas empresas prejudicadas por conta disso. Mas, pessoalmente, a pandemia, para mim, foi, por enquanto, beleza. Incrível. Se eu tivesse, eu não sou boa dessa coisa de ao mesmo tempo estar falando e digitando, né? Se eu fosse mais tecnológica, agora eu ia mandar duas frasezinhas, duas palavrinhas aqui que super eu ouvi de você. Oportunidade de ressignificar as coisas e oportunidade de parar, né? Que preciosidade. Muito bom. Thailícia, Lê? Vou eu, então. Nossa, pra gente foi um susto, assim. Eu nunca também achei que a gente fosse viver uma pandemia. Na verdade, eu nem sabia o que era pandemia até essa conversa chegar em março, né? A gente tinha uma outra programação para o ano. Eu deixei o banco justamente para ficar com as crianças, então essa parte eu prezava muito de ficar com a família, de ver o pequenininho, o segundo pequeno crescer, estar mais perto dele. Mas de repente em março falou assim, ó, para tudo e fica todo mundo dentro de casa. Ninguém se vê, os avós não podem vir, a moça que ajuda a gente a arrumar a casa também não vai vir porque é perigoso, e todo mundo na sua casa. E aí me deu um pouco de aflição. Eu falei, gente, o que é isso? Pandemia em 2020, né? Como diz a Lê lá, a gente tá quase falando com ET, e agora uma pandemia igual uma gripe espanhola que vai o quê? Matar um monte de gente? Como assim? Não posso ver meus amigos, não posso. Mas aí, dia após dia, né? Aí um dia cozinha, outro dia faz os serviços da casa, a gente começou a valorizar as coisas. Primeiro, valorizar a nossa casa, que é muito bom ficar em casa, mas com outro olhar, que era o olhar de você não pode sair. Não é que você pode ficar em casa como eu escolhi, vai, neste ano, né? Não, era assim, você vai ficar na sua casa, você não pode sair, porque se você sair, você vai morrer. Se é uma gripezinha ou não, eu também não ia pagar para ver, porque tem avô, tem avó, todo mundo mais velhinho, e não dava para garantir nada, porque era o desconhecido. E, de repente, essa ressignificação aí, que a Georgia perfeitamente falou a palavra mágica, é disso, de valorizar que, caramba, é super difícil arrumar a casa. Então, a moça que está comigo, eu amo ela de paixão, e agora eu reconheço o duro que ela dá, o cansaço que ela tem o dia inteiro, porque eu não fazia metade do que ela faz, e eu me cansava muito, e era assim, maçante, ir fazer comida todos os dias, e professora, então, de uma criança de 4 anos, aí que não dava, aí metodologia, pedagogia, não sei, era muito difícil, a pessoinha não prestava atenção no computador, nem em mim, nem no desenho, e nem no guache, era só uma bagunça, de repente eu falei assim, meu Deus, olha que beleza a escolinha, né? Vamos pagar com gosto essa escolinha, porque essas tias são abençoadas. E aí a gente ressignifica a importância do outro, né, do meu próximo. Ao mesmo tempo que eu não saio para proteger a minha família, eu também estou olhando o próximo, e também com essa cautela que a Georgia também falou, muita gente morreu. É um avião caindo todos os dias. É muito grave. Não dá para ignorar. Se tem um pouco né, de subnotificações aí as questões aí vão muito além da nossa conversa, mas tem gente morrendo, né? E começaram a morrer gente
de perto, é o vizinho, o amigo do amigo, a sobrinha da tia, mas sim, estão morrendo pessoas. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais no próximo, né? E aí ressignificou todos os cuidados, tudo que a gente teve que fazer, que o outro fazia para a gente, que talvez a gente não reconhecesse de verdade, de coração, e ressignificar também essa companhia, né? Essa família, a casa, que é tão bom ficar em casa, a nossa casa é tão gostosa, graças a Deus a gente tem um lar, né? De fato, quanta gente não pode ter isso, não tem essa bênção. E pensar mais no próximo, né? Nessa espiritualidade, que acho que faz todo sentido. Acho que a gente tem que ficar um pouquinho melhor do que a gente era em março. Muito bom. Que lindo esse social. Muito especial. Ale. Eu agradeci a Deus no sentido de que eu já estava passando alguns desafios, então quando chegou a pandemia eu já estava mais preparada. Eu falo assim, ó, já não mudou, tirando a questão sanitária, para mim poucas coisas mudaram. Mudou muito mais a saudade, por exemplo, eu não vejo a minha mãe desde fevereiro, que um pouco antes ela tinha ido para o interior, e no interior ela ficou, né? E o quanto pequenos momentos são preciosos, assim. Só que eu acho que mais que isso, além da solidariedade, da gente prestar atenção no outro e conviver, a gente passou a valorizar não a falta, mas o que a gente tem, né? Então, assim, não por mim só, porque eu nos últimos anos comecei a ter essa gratidão por pequenos momentos e por coisas que tinha, mas eu via as pessoas no modo geral, assim, igual na fala da Thaís, pô, eu comecei, e a da Georgia, né, a gente prestou atenção na nossa casa, porque às vezes era um ambiente de passagem para a Georgia, Patrícia, aquela correria com criança que eu sei também como é, que nem presta atenção, assim, você fala, caraca, olha, então eu vi que as pessoas, esse olhar interior fez com que a gente entendesse o outro, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas a Alessandra falou assim, pô, mas para mim, tirando, excetuando a questão sanitária, que você fala, meu, é vírus ou não é, aí vem teorias da conspiração de tudo que é coisa, foram os chineses, não foram, é fake news, é governo louco, enfim, um monte de coisa. Tirando isso também foi outra coisa, né? Essa necessidade que a gente tem que ter de alguma coisa de verdade, assim, tipo, cara, é vírus, assim, só fala para mim o que eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que tomar uma decisão naqueles dados todos que o governo coloca, se eu vou tomar cloroquina ou não vou, mas, tipo, eu queria que o médico me desse uma garantia, se eu pegasse alguém, tomo ou não tomo, ninguém nem sabe quais são as consequências de nada. Então, isso só prova que a decisão e as escolhas vêm na nossa mão, né? Sempre. Sempre você vai ter a escolha de eu vou olhar o copo cheio ou o copo vazio, eu vou para cá ou eu vou para lá. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe, de algum modo, para todo mundo, não importa quem, valorizar o cheio, né? Vamos dizer assim, o que eu já tenho. Que você nem precisa de tanta coisa. Eu falo assim, gente, olha, 3 anos sem usar isso aqui, para quê, cara? E se você. Aí, o meu filho pegou um dia uns dos amiguinhos na escola também fazendo, ele falou assim: Ô mãe, e depois da pandemia vai vir um apocalipse zumbi? Eu falei: não, filho, não vai vir um apocalipse zumbi. Não, fala baixo, que eu não quero. Mas pensa, se você tivesse que correr da sua casa ou de uma situação assim, o que você leva, né? Você vai correr, cara. Você vai ter só que comer e tomar água. Assim, no fim das contas, você passa a ver que você é frágil, mas é forte ao mesmo tempo. Então, eu fico sempre nesses polos. Porque, no meu entendimento, também existe um Deus que é maravilhoso. E ele sempre vai te preparar de algum jeito. E ele sempre vai te mandar alguém que fale alguma coisa que te ajuda. E ele sempre vai juntou a gente aqui hoje, que pergunta muito e está assim pensando em várias coisas. Então a pandemia trouxe tudo isso para mim, né? Outro dia eu falei para a Gleice, eu falei assim, nossa, eu queria tanto que a minha bisavó tivesse tido um diário,
Porque, meu, ela passou pela gripe espanhola. E aí, você usava máscara, não usava? Você tinha medo, não tinha? Você lavava a mão quantas vezes? Não tinha álcool em gel. O que você fazia? Eu sou neurótica do álcool em gel, por isso que eu falo assim, eu já era preparada, gente, eu já tinha vários tubinhos de álcool em gel antes. As máscaras custavam, a caixinha com 50 custava R$7,50 até fevereiro. Então, você já era louca dos germes, já estava, né? Por isso que eu falei, eu já estava preparada para a pandemia. Só que, assim, e a minha bisavó, cara? Porque quando eu falo que eu olho para trás, esse tempo do passado, para mim, é para aprendizado. E eu quero escrever ainda muito, assim, eu falo assim, cara, e as mulheres de 2120, meu? Porque não tem uma teoria aí que fala que a cada 100 anos volta alguma coisa do gênero, para, tipo, natureza dar uma expurgada na gente? Fala, tá, e como eu conto lá para ela lá de 2120, que aconteceu com a gente aqui? Quais foram os nossos aprendizados? Quais eram os nossos dilemas? Então, eu acho que a pandemia trouxe o cheio de ser a gratidão, né? O cheio de parar e olhar para dentro, que isso faz você sentir o outro muito mais próximo, não só aquele que está dentro da sua casa, né? Eu li relatos de pessoas assim que, como estavam os relacionamentos. Aí no meio da pandemia começou, o nível o índice de divórcio aumentou, porque as pessoas começaram a ficar muito tempo juntas. Eu falei assim, nossa, mas que relação era essa? Então, assim, para cada notícia eu tinha 500 perguntas. Mas eu acho que a gente começou a fazer as escolhas, saber que você é responsável pelas suas escolhas. Tirando a parte espiritual, se você acredita no Messias ou não, ninguém vai pegar na sua mão aqui e falar se é obrigado a fazer alguma coisa, senão né? Aí é um nível de ditadura, outra coisa assim. Mas nós somos esse responsável. E às vezes dá uma cansadinha. Né? Você fala, eu queria dar uma delegada assim, tipo, outro, escolhe aí para mim. Muito bom. Mas é a gente que vai fazer ser leve, é a gente que vai querer ajudar e deixar para o próximo. É sempre a gente. Muito gostoso. Assim, pegando esse teu gancho, Ale, eu vejo, sei lá, né, a nossa geração, né, aqui, mulheres de 40, a gente pegou essa transição da geração X para a geração Y. E ainda carrega muito essa coisa de, né, ser capaz de fazer e bota tudo nas costas e sai fazendo a vida, e a mulherada veste as calças e vamos lá para o mundão, né? E de repente a gente vê isso, ser responsável. E isso tudo que vocês trouxeram, olhar para o interior, olhar para o outro, valorizar o que cada um faz, né? O que cada um traz, poder ressignificar, poder parar para olhar para as coisas, porque senão a gente entra no piloto automático e só sai fazendo, e de repente tem um boom mundial que me possibilita falar, dá para tudo parar. Dá para tudo parar. O que eu faço agora? E aí é isso que eu quero convidar vocês para o nosso último bloco, que é, então, como é que a gente se relaciona com o futuro? Como é se relacionar com o futuro? Como é que vocês veem isso na vida de vocês, na experiência de vocês? Se relacionar com o futuro. Nossa, isso para mim é muito difícil, viu, Gleice? Primeiro, assim, que por mais que eu tenha já virado os 40, eu não me sinto com 40. Eu tenho esse problema. Acho que a minha mente ainda é muito jovem. Isso não significa que eu não seja madura, né? Em determinadas situações, assim, Aí eu acho assim que está longe, sabe? Esse futuro. Sabe? Eu acho que nossa, isso daí não me pertence ainda. Talvez eu esteja me enganando também, né? Enfim. E
A única coisa assim que me deixa um pouco em alerta com o futuro é a questão da solidão, né? É uma coisa que eu não procuro pensar muito, porque se nós pararmos realmente para pensar, nós ficaremos idosos, nossos pais não estarão aqui. Filho, como minha mãe sempre falou, é feito para o mundo. E como lidar com isso, entende? Talvez eu ainda não esteja 100% preparada para esse futuro. Agora, o futuro no aspecto de, eu vou conseguir isso, eu vou comprar aquilo, eu vou mudar de emprego, isso eu não penso. Agora, a questão pessoal, realmente, de como que será a minha velhice no aspecto de convivência, e talvez para mim eu tenha ainda um agravante, porque eu sou filha única, né? Não tenho filhos, e meu marido, por parte de mãe, é filho único, e por parte de pai tem 6 irmãos. Tem uma família bem unida, assim. Então, assim, eu me preocupo nesse aspecto com o futuro. Não em relação à pandemia, porque eu acho assim, se for para morrer, eu vou morrer, sabe? Se for para eu ficar doente, que Deus me dê sabedoria para eu saber atravessar essa prova. Eu acho que as nossas dificuldades são provações advindas do nosso merecimento. Então, eu acredito muito nisso, ação e reação. Por isso que eu vou conectar isso com a questão da murmuração, de não murmurar, de não reclamar, e sim de ter resiliência e saber atravessar as coisas, as situações boas e ruins. Mas o aspecto de como vai ser lá longe essa solidão, esse futuro, eu ainda não estou 100% resolvida. Obrigada. Bom, eu acho que o lá longe, para mim, já é muito próximo, né? E tenho todos esses dilemas também. Mas acho que não está na nossa mão o que vai acontecer, nem amanhã, né? Nem de estarmos vivas, nem de termos alguma doença. E Deus nos livre que não, que é muito bom ter essa espiritualidade, faz com que a gente fique mais forte e mais resiliente mesmo, né? Aconteceu, é porque tinha que acontecer. E acho que essa parte do livre-arbítrio e do que tinha que acontecer independe da nossa vontade e das nossas ações. Mas para mim o futuro é logo ali, né? Eu já estou num futuro que talvez um dia eu nem planejei, que eu nem queria ter filho e agora eu tenho filho, então eu já estou num futuro que lá atrás eu não falei que eu queria ou não fiz ações para isso. Mas eu acho que é logo ali, né? E essa questão da velhice, eu acho que a gente precisa planejar e programar o mínimo possível. Não sei porque eu fui criada por vó, né? Morei com a minha avó quase 20 anos, que Eu era o também. amor da minha vida. Minha avó era o amor da minha vida, assim. Ela ainda é até hoje e virou estrelinha faz um ano. Mas a velhice, ela precisa ser planejada para a gente, acho que não ficar sozinha. Porque no fim, o filho é para o mundo, os nossos pais não vão estar aqui, o marido é o marido, né? E aí o marido não é parente também, e vai dar relação, e pode ser uma relação linda, fofíssima, ou pode não ter mais essa relação, mas o futuro, nesse aspecto, às vezes eu penso assim, nossa, eu vou planejar, vou combinar com as minhas amigas para a gente morar junto num condomínio, né? Fazer alguma coisa, porque a solidão, acho que ela é triste, né? Acho que mas o futuro, para mim, diferente da Geórgia, que é lá longe, para mim é logo ali na frente. E é isso. Que lindo. Ale.
Para mim é como para a Thailise. Se eu piscar muito, já cheguei lá, né? Porque para mim está muito perto. Mas eu acho que o grande despertar para mim foi que eu ter entendido, e funciona para mim, que eu tenho que fazer um planejamento, mas saber que ele não vai ser escrito em pedra, né? Muitas coisas a gente pensou lá atrás, não aconteceu. E aí, por isso que eu falei da circunstância, que não me faz sofrer, porque eu lembro da minha circunstância. Então, esse olhar para frente, para mim, é um pouco mais calmo hoje. Né? Eu falo hoje, é hoje mesmo, esse dia de hoje, porque há algum tempo eu estava sofrendo aí, que é assim, tá, eu vou planejar e eu vou fazer o melhor que eu posso, o melhor que está na minha mão. Porque tem coisas que são impossíveis, que eu posso até tentar e me esforçar, mas será que eu estou afim de pagar o preço, de gastar meu tempo, já que para mim o futuro é tão perto ali, numa coisa que não vai me trazer o resultado que eu queria, assim, só por alguma coisa? Então, ficar solta de poder mudar o plano, para mim me trouxe mais alívio para esse futuro. Nunca, por exemplo, gostei de fazer exercício físico. Never. Só que eu fico assim, gente, e quando eu tiver 70, cara, será que eu vou estar na cadeira de rodas? Será que... Então, entende? Assim, só para tangibilizar o que eu estou falando. Então, eu falo assim, não, gente, meia horinha caminhar, meia horinha, vou ter que caminhar, nem que seja aqui no corredor do apartamento. Ainda não consegui, tá? Mas é um plano. Porque eu sei que lá na frente vai cobrar, né? A gente, querendo ou não, vai envelhecer, se é solitário isso ou não. Eu falo assim, mas eu falo assim que eu não quero dar trabalho para ninguém. Então, tem coisas que a gente vai ter que fazer. Mas quando eu olho para o meu futuro, eu falo assim, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro do plano que eu fiz, sabendo que imprevistos acontecerão, que não estarão na minha mão, eu não vou ter o menor controle. Eu só vou ter que estar preparada para saber como eu reajo diante daquilo. Então, depois que eu cheguei nesta conclusão, neste momento, para isso, assim, me trouxe alívio olhar para o futuro, porque até um tempinho atrás estava meio pesado. Aí eu parei e falei, isso aqui me traz sossego para fazer. Muito bom. Ali eu sempre pego essa bola para cortar, assim. Parece que a gente combinou. É muito incrível isso, mas eu vejo que a gente se relaciona, né, com o futuro, assim, na minha percepção, na minha observação, numa escolha entre duas grandes forças. O meu medo. Então, o medo da morte, o medo da solidão, o medo da doença, o medo do incômodo, cada um com aquilo que, né, tem de desafio para lidar. E tem a outra força que eu vejo que a gente se relaciona com o futuro, que é a força do acreditar. Então, quanto eu acredito que eu sou capaz de construir? Quanto eu acredito que eu sou capaz de estar com as pessoas certas, que eu sou capaz de estar no meu caminho, que eu sou capaz de fazer minha parte, né? E eu vejo que essas duas forças permitem que a gente tenha relações completamente diferentes com o futuro. Porque quando a gente olha para as fases da vida, é isso, né? Cada momento vocês trouxeram isso. Na juventude, é uma coisa. Quando chega esse momento dos 40, é a primeiro anjinho da morte que vem falar assim: Oi, olha, você não tem mais tanto tempo que nem você tinha antes. O que você vai fazer agora da sua vida? O que você vai deixar de legado? O que você vai. Né? Porque cada fase da vida a gente tem uma busca. E ao mesmo tempo, ontem eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa bem especial da comunidade de cristãos, que é o João Turunski, e ele trazendo essa coisa do momento que a gente está, né, de desenvolver essa alma da consciência. Para isso a gente precisa de solidão, para isso a gente precisa de alguma forma estar sozinho, eu preciso me defrontar comigo mesmo, né? Então, essa oportunidade do autoconhecimento, essa oportunidade de estar junto,
na troca, né? Na liberdade de eu querer ajudar o outro, ter o compromisso com o outro. Que delícia ouvir vocês. Yara, nossa convidada de honra aí no trono. O que você quer provocar essa conversa? O que surgiu aí para você? Estou aqui agoniada para falar, que eu me identifico com um pouquinho de cada uma, assim. É complexo todos os assuntos, né? E falando desse último agora, né, em relação ao futuro, eu acho que nem a Geórgia do medo, que é normal e natural, acredito que a gente sinta, e nem o logo ali, porque eu acho que ainda dá tempo de tudo. Então dá para a gente planejar, e aí quando chegar, que também acho que não está tão longe, mas também não já é amanhã, a gente consegue passar por alguns medos e tentar esse equilíbrio. Eu também já fui bem mais ansiosa. A Thaís me conhece bem e assim, sabe o quanto a gente se pergunta, né? O quanto a gente pensa. E eu me identifiquei com a Geórgia logo no começo, quando ela disse que ela é muito hoje, muito agora, vamos viver o agora. Eu sempre fui assim, o agora, o agora. E aí eu casei com um marido que ele tenta planejar tudo. Tudo que ele pode, ele tenta planejar. O meu é exceto alguns assuntos que não tem o que fazer, né? A morte, uma doença, uma intercorrência que apareça. E aí, depois que o meu filho nasceu, eu comecei a parar para pensar que o planejamento vai fazer diferença na minha vida. Então, eu não sou tanto, né, ferro e nem fogo, mas eu me pergunto o que vai ser daqui X anos. Então, o que eu fiz devido àquela circunstância que a Alessandra falou lá atrás, e que não foi tão legal, ou que não é tão legal que eu estou vivendo agora, então eu tento me organizar, porque lá na frente eu vou ter um reflexo do meu hoje. E aí é assim que eu estou tentando viver e seguir, sem me antecipar, para que isso não me cause tanta angústia e ansiedade, porque eu sou ansiosíssima, e que quando eu chegar lá, eu tenha o mínimo de conforto financeiro, espiritual, e enfim, pelo que eu fiz no agora, sabe? É complexo falar, né? Dá um arrepio na gente, até uma emoção, porque é um assunto delicado e que leva a gente para muitos lugares, assim. É isso. Gostoso. Muito obrigada, Yara, por trazer essa contribuição, esse olhar de fora e de dentro ao mesmo tempo. E poder te ouvir de maneira tão profunda. Que gostoso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E é isso. Olha o que a pandemia nos causa, né? Poder estar aqui agora, mediante um convite de uma amiga querida, de já ter trabalhado um pouquinho, seja com a Gleice também, e aí agora nos depararmos com uma live onde eu posso ouvir, trocar experiências, e é isso que a gente também tem que levar de bom, né? O lado bom de um momento não tão legal, né, que estamos vivendo, com tanta coisa ruim acontecendo. Sim. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Até o momento a gente não teve perguntas no chat, teve algumas colocações. Enquanto isso, a gente já disponibilizou nos 2 chats, tanto do Facebook quanto aqui do Zoom, um formulário que é um feedback para o que foi esse encontro e o que cada um gostaria, talvez, de próximo passo, né, para ajudar a gente a ir construindo essa iniciativa. E para quem também quiser receber o workbook, né, que é um processo, de alguma forma, de olhar para suas perguntas, ajuda a estruturar essa forma de olhar para suas perguntas e começar uma jornada aí para dentro, né, consigo mesmo. Então, se alguém ainda quiser trazer alguma pergunta, por favor, pode colocar para a gente.
E senão eu vou começar a fazer o encerramento por aqui e ouvir um pouquinho, talvez palavras finais de vocês 4 que estão aqui na sala, do que vocês estão levando, de como foi esse encontro. Só gratidão. Gratidão por conhecer pessoas especiais, por estar com pessoas que amo, né, que admiro muito. E foi uma conexão, assim, perfeita, porque parece que eu conheço a Alê e a George, que a gente é amiga há uns 20 anos. Mesmo sentimento meu. Ai, gente, E a energia é ótima, né? E aí é só gratidão mesmo e felicidade. Porque essa horinha vale para a semana inteira de pensamentos bons, positivos e construtivos, né? De pensar para dentro, para pensar na gente, né? Pensar aqui com o meu eu, que a maioria das vezes a gente tá lá fora, né? Não tá aqui comigo mesmo. E só gratidão. E foi um prazer. Quero ficar amiga da George e da Alessandra de verdade. Opa, que bom também. Olha tipo, que vamos loucura, rolar um né? Zoom para ficar 2 horas conversando. Fazer uma conexão de olhares pela câmera. Pelo que a gente está vivendo, a gente de repente não marca, né? Não foi presencial e enfim, mas pela câmera a gente consegue sentir a mesma energia, tá né, ali, todo mundo entregue, assim, contando da gente, né? Muito legal. Eu também só tenho a agradecer o convite por uma pessoa que eu amo muito e de ter conhecido vocês, porque é especial, né? E nada é por acaso, nada. Eu acho que esse encontro de trazer esses sentimentos, que eu acho que é recíproco para todo mundo, né? Para mim é muito bom. Eu falei assim, encontrei mesmas que eu. Sabe assim, que às vezes eu me acho estranha em alguns fóruns. Tudo igual eu, cara, que bom. Não, porque não, o diverso é muito legal, você aprende com o diferente, mas às vezes você que é a diferentona e você fala, putz, será que tem alguém aqui que nesse mundo que é que nem eu, né? E é muito legal. Para mim foi muito boa essa conexão de ver outras perguntas, outros olhares, e no fundo saber que todo mundo é um pouquinho igual, né? Não tem essa diferente, não. Eu quero o Zoom de 2 horas, tá, Gleice? Pra gente ficar só batendo papo. E tem que trazer o vinho, a pizza, sei lá, e tem que ficar um pouco mais. Combinado, hein? Esquecemos do dinner. O dinner. Eu trouxe aqui. A comilança era por sua conta. Você que trouxe da outra vez. É verdade, semana passada a gente estava esperando um biscoitinho e tal, e nada hoje. Muito bom. Gel, você quer falar mais algumas palavrinhas? Como você está? Gente, eu quero agradecer todos vocês, a oportunidade muito bacana, em especial a Glê, muito bom. Eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece, algumas pessoas aqui que estão escutando, sabe? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? E, ao mesmo tempo, para falar de mim, dos meus sentimentos, de me abrir, isso está sendo muito trabalhado. Para mim, isso daqui é um momento de coragem, porque no aspecto pessoal é o contrário, eu sempre fui muito introvertida. Eu sou muito de falar muito pouco de mim e de ouvir muito os outros. Então, assim, para mim está sendo uma oportunidade muito bacana e de falar sem pensar, sabe, em julgamento. Isso é uma oportunidade muito, muito boa e me senti incluída, né? Igual a Lê falou ali, tipo assim, nossa, não é só eu, entende? Cada um com suas características, com seus medos, receios, aprendizados, enfim. Mas é uma oportunidade, um exercício que eu acho que a gente tem que fazer mais, porque a gente sai, pelo menos a mim, né? Eu saio assim um pouco mais leve. Sempre que, né, que eu comecei a fazer esse exercício,
de falar da gente, dos nossos anseios, dos nossos medos, a gente sai um pouquinho mais leve, pelo menos assim, desde a outra conversa que nós tivemos só entre nós, que não foi aberta ao público, eu me senti assim. E eu vinha hoje assim também com o coração muito aberto, sem medo de julgamentos de ninguém, e é isso mesmo, eu sou assim. E a gente segue para frente, e com certeza de que fizemos nossos novos amigos, né? Novas amizades, apesar de nós termos todos trabalhado na mesma empresa, só para o público que está assistindo aí. Eu, a Gleice, a Thalissa, a Alessandra, nós não nos conhecíamos, eu só conhecia a Gleice. Todo mundo conhecia a Gleice. Né? Mas quem que não conhece a Gleice, gente? Não vale. E a Yara, e isso é muito louco. A gente trabalhava na mesma empresa, a gente não se conhecia. Enfim, isso é muito bom também, que é eu sempre falo assim, o banco ele me trouxe muitas coisas boas e ainda me traz muitas coisas boas, certo? E essa também é uma oportunidade, uma coisa comum assim, entre a gente que eu achei muito bacana. Legal. Gente, gratidão imensa, tô até suando aqui, entrei com borboletas na barriga, tô saindo com a mãozinha molhada de emoção, assim, desse calor, desse carinho, né, de ver como o passado, o presente e o futuro vão se reunindo, e eu espero que esse tenha sido realmente apenas o primeiro passo da construção desse futuro. Quero agradecer muito, muito, muito de coração a vocês por terem aceito esse desafio e por a gente ter tido essa conversa tão gostosa, tão maravilhosa. Yara, muito obrigada por ter chegado aí. Todas as pessoas que acompanharam a gente, tem vários recadinhos carinhosos aqui no chat. Então, que bom que a gente pode ter esse momento de leveza e com coisas que são tão, como vocês disseram, profundas de cada um, né? Que a gente possa só construir mais disso. Gratidão e vamos construindo os próximos. Beijos para vocês, gente. Boa noite, uma semana linda. Boa noite, meninos. Uma semana linda. Obrigada, Lê. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Desligou lá?